Olá, bem-vindos. Essa é a sexta aula do nosso curso de História da Música da ELME, da Unicamp. Meu nome é Alexandre, essa é a nossa primeira aula sobre o período do Renascimento. A gente começou falando de alguns instrumentos típicos do período, né? Instrumentos que nem sempre apresentaram desenvolvimentos nos períodos subsequentes, mas que marcaram com uma forma bastante específica o timbre da época, o som da época. Esses instrumentos, muitas vezes ligados com as práticas das camadas mais populares, estavam sempre presentes em festividades importantes, né? A Páscoa, o 1º de maio, período do Natal, Carnaval, sempre preenchido com festa, e onde esses instrumentos estariam presentes, né? Apresentou um pouquinho da gaita de fole, um instrumento pastoral típico dos camponeses. Falamos um pouquinho do cromorne, um instrumento também bastante típico, desenvolvido em famílias, típica da luteria da época, né? Você tem família de instrumentos do mesmo tipo, mas em alturas diferentes, né? Bastante característica. Cromorne, falamos do racket, um pouquinho da viola de roda, um instrumento bastante típico do período, dessa sonoridade urbana e rural da época. Mersenne fala que é um instrumento tocado pelos pobres, e mais particularmente pelos cegos, que ganham a vida com esse instrumento. Falou um pouquinho do trabalho do Dante Ferrari, que se apresenta como um menestrel, um trabalho bem bacana. Escutou alguma coisa da produção dele, especialmente a viola de roda, o Hurdy-Gurdy. E fechando essa parte falando dos corneto e do serpente. Ou seja, a gente cumpre essa expectativa de apresentar instrumentos que são característicos, mas que muitas vezes a gente não conhece, não foi apresentado. O período é bastante rico de experimentação, né? Essa experimentação na loteria que vai caracterizar o desenvolvimento de instrumentos nos períodos subsequentes, né? Então a gente tem caminhos pontuais aqui e ali, né? Segunda parte falou um pouquinho do texto que ficou de leitura para essa aula, né? A música que matiza, a pintura que encena, a expressão mimética em Caravaggio e Monteverdi. É um texto da Heloísa Miller, é muito bacana, que apresenta uma relação entre o compositor e o pintor, né? Um dos pontos interessantes é o recurso dramático do chiaro-escuro, né, que é uma prática da pintura de Caravaggio, com o uso dos contrastes como uma temática em Monteverdi, né? A gente pode ver como essa técnica do Caravaggio se apresenta, né? Ele usa a perspectiva de modo a trazer o espectador para dentro da ação. O chiaro-escuro captura as emoções e intensifica o impacto da cena por meio dos contrastes de luz e sombra. Essa encenação não tradicional, teatral, joga um único foco de luz crua sobre o tema em primeiro plano, para concentrar a atenção do espectador na força do evento e na reação dos personagens. Ela trata de um quadro específico, da prisão de Cristo, né? De uma forma bastante dramática. O beijo de Judas, que denuncia Cristo, é uma cena escura de perseguição, traição e medo, representada num beco qualquer da cidade. Focos de luz incidem sobre os personagens e iluminam apenas parte das figuras, emprestando-lhes um aspecto monumental e evidenciando suas expressões faciais. A luz se concentra nos detalhes, isolando as figuras de primeiro plano daquelas de importância secundária, aumentando a tensão emocional de forma exponencial, como se estivessem se movendo na escuridão e um súbito facho de luz se revelasse no momento mais intenso do seu drama. Esses contrastes vigorosos de luz e sombra imprimem uma sensação muito grande de veracidade e realismo aos fatos que ali acontecem e se tornarão característicos do estilo desenvolvido por Caravaggio.
A obra que a autora pega para exemplificar Monteverdi é o Orfeu, a primeira ópera da história. Encenada pela primeira vez no Palácio Ducal, em 1607. A obra é um marco inovador na história da música, pois representa o primeiro exemplo do que viria a se tornar uma nova forma de arte, a ópera. Esta ópera, que tão brilhantemente inaugurou o Barroco, é ao mesmo tempo a última obra em que se explora a riqueza formal da paleta multicolorida de sonoridades da música renascentista. Orfeu é a primeira obra planejada para preencher o programa de todo um serão, o que causou verdadeira sensação. Até aquele momento, somente a poesia lírica foi musicada. Os madrigais, assim criados, duravam no máximo de 2 a 4 minutos. Eis que Monteverdi compõe um poema pastoral, uma vez que ele próprio o batiza de fábula em música, um drama com duração de 1h30, quando cantado. Com isto, ele impõe a si mesmo e tenta enfrentar uma tarefa inédita, descobrir como dar coerência a uma peça com elementos tão diversos por meio de uma nova forma. Os ingredientes básicos eram o madrigal, o novo canto falado, canto parlato, estilo parlato, né? E uma imaginação altamente criativa. A música monteverdiana alterna climas de suprema alegria e festa, pois se trata de um casamento, e louvores encantados à beleza da natureza, ao sol e à felicidade. Naturalmente, a partir do anúncio da morte de Eurídice, pela infeliz mensageira, o clima emocional muda bruscamente, se tornando escurecido, angustiado e dramático. O caráter da peça, daí para frente, se mantém taciturno e trágico. Monteverdi cria ambientes miméticos de cada uma das situações, e mesmo que esteja ambientada no espaço mitológico longínquo, a obra se reveste de verossimilhança. Esse é um dos pontos principais da reflexão. Muito embora ele tenha uma temática mitológica, né, que seguramente expressaria um distanciamento, é a língua falada, essa realidade extrema que o compositor aborda. Monteverdi tinha bastante engajamento no estilo que ele propunha, né? Ele fala numa carta de 22 de outubro de 1636, que creio que meu tratado não será desvalente ao mundo. Provei na prática, quando escrevi o Lamento de Ariana, o grande esforço que é necessário fazer para realizar o pouco que consegui no campo da imitação. Não encontrei nenhum livro que me abrisse a via natural para a imitação, nem que ele me iluminasse sobre o que deveria ser imitado, a não ser Platão. O estilo de canto proposto, que é um estilo que se caracteriza pelo recitativo, trata de uma busca de um canto que se aproxima das formas sonoras do dizer, da própria fala, né? Aproximação entre canto e fala, que passa a ser a perspectiva estético-musical do período. Dentro das proposições de Giulio Caccini e Jacopo Perin e da Camerata Fiorentina. A Camerata Fiorentina se caracterizava como uma espécie de salão literário, capitaneado por seu mentor Giovanni Bardi. Inspirados em fundamentos dos estudos humanistas das artes gregas e de suas formas sociais, os frequentadores da Camerata, do ponto de vista musical, estavam empenhados na criação de uma música que repusesse o canto na sua função primária, para eles, mover afetos. É esse pensamento que vai inaugurar o pensamento sobre a teoria dos afetos, né? O pensamento de Monteverdi era rico e elaborado demais para não promover debate, inclusive oposições. Artusi é um desses opositores entusiastas. Foi um racionalista que via a arte como ciência, não como expressão de sentimentos, e achava que a música de excelência somente se daria através da habilidade intelectual, concebida pelas antigas regras teóricas preconizadas por Zalino. Artusi condena as práticas compositivas modernas, tais como a monotia acompanhada e as técnicas da nova harmonia, as quais acusavam de deformar o contraponto, violando leis por ele consideradas próprias da natureza da música. Todo o pensamento dos musicistas modernos está em satisfazer um único sentido, nas palavras de Artusi.
pouco cuidando que a razão entre ali para designar seus cânticos. A eles basta jogar aquelas solfas a seu modo, a ensinar a cantar com muitos movimentos de corpo, acompanhando a voz com esses movimentos, e no fim se deixando andar como se estivessem morrendo, e esta é a perfeição da música. Estes movem a cabeça lentamente, ressaltam as sobrancelhas, reviram os olhos, torcem os ombros, andam de modo que denotam um querer morrer, e fazem muitas outras transformações as quais Ovídio jamais imaginou. E justamente fazem esses trejeitos quando cantam aquelas durezas que ofendem o sentido, e isto para demonstrar que aquilo que fazem deveriam os outros igualmente sentir. Mas ao invés das pessoas se comoverem, confundem-se pela aspereza e insatisfação que sentem, e dando-lhe as costas, partem insatisfeitas. Esse é o debate, sobretudo, das inovações que a segunda prática trazia. A gente fechou o nosso comentário resumindo essa relação. O que une Caravaggio a Monteverdi é que ambos tomaram a verdade como seu telos, como telos de sua arte. É para ela que se movem as forças de seu fazer artístico. A verdade real, refigurada na singeleza ou exuberância da alegria, ou no paradoxo da dor moral, da angústia ou da morte. Isso é o mesmo que dizer a matéria-prima de ambos é a vida autêntica, bonita ou feia, boa ou má, de todos os homens, plasmada na multiplicidade de sentimentos por uma individuação possível. O pintor transita entre as pessoas pobres de Roma e os transforma em mártires, o flagelo daqueles no corpo destes. Estas cenas religiosas transformam o sagrado em humano, em entidades celestiais, em homens de carne, osso e sangue. Monteverdi engendra na sua arte, a partir da voz cotidiana, a sua condição natural de refletir as paixões da alma. Seu canto é a mimesis da alma que se individua. Sua melodia nasce do falar e tem nos registros vocais os diferentes afetos que a faz dramática, triste ou mediana. Este canto, que parte da natureza do próprio homem, busca a verossimilhança. Monteverdi nos diz com as suas próprias palavras: Ariana nos moveu por ser mulher, e Orfeu também nos moveu por ser homem, não vento. A gente termina aqui a nossa recapitulação. Um grande abraço.